Legal. Então, na aula de hoje, vamos falar sobre o livro sagrado, que é o livro sagrado da maior religião do planeta, que é o cristianismo. Aquele que acredita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse livro é a Bíblia. Palavra grega, de origem grega, que significa um conjunto de livros. A Bíblia não é só um livro, na verdade é um conjunto. São 73 livros para os católicos e 66 livros para os protestantes, os evangélicos. A Bíblia, além do seu Além disso o quê? O espada? É um conjunto de livros. Algumas das figuras de linguagem é possível para identificar a Bíblia é a espada, porque ela é cortante. A palavra de Deus, ela veio dividir, separar o bem do mal, os justos dos injustos. Hoje nós vamos falar de um trecho dessa escritura, desse livro sagrado dos cristãos, mais precisamente de um trecho do Novo Testamento. A Bíblia é dividida em dois testamentos para os cristãos. O Antigo, com 46 livros para os católicos, 39 para os protestantes, evangélicos, e 27 no Novo Testamento, tanto para católicos como protestantes. O Novo Testamento ele começa com os evangelhos, Evangelho significa boa nova, boa notícia. Qual que é a boa nova, boa notícia que Jesus veio trazer? Da salvação, de que ele era o Filho de Deus e veio para, através do seu sacrifício, salvar a humanidade. Exatamente. O primeiro evangelho é de Mateus, apóstolo. O segundo de Marcos, que seria supostamente um discípulo de Pedro, apóstolo, sobre quem a gente vai falar da história de Pedro. O terceiro de Lucas, que seria um discípulo de Paulo, apóstolo. Um apóstolo abortivo, porque Paulo não fazia parte dos 12 iniciais, e nem daquele que vai suceder o Judas, depois que Judas trai. Eles fazem uma eleição, elegem, se eu não me engano, Barnabé, e Paulo vem só depois. Paulo era um perseguidor e assassino de cristãos. E aí ele cai do cavalo perseguindo cristãos no caminho de Damasco. Nessa queda ele acaba ficando cego. Jesus teria aparecido para ele e falou: Saulo, Saulo, ele chamava Saulo, por que me persegues? E aí Saulo percebeu que estava perseguindo o próprio Cristo ao perseguir os discípulos dele. Aí Saulo muda de nome para Paulo. Paulo significa pequeno. Chega! Paulo significa pequeno. Daniel tem alguma coisa a ver com enviado do Senhor, o do Senhor, alguma coisa assim. Daniel. Ela é Deus, né? Daniel. Então vamos falar hoje de um trecho da Bíblia do Novo Testamento, que está presente nos 4 evangelhos, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, que era o discípulo de Paulo, quanto João. João era o discípulo amado, mais próximo de Jesus. Era o mais jovem dos apóstolos, que teria morrido por volta de 100 anos, escreveu o 4º evangelho, escreveu algumas cartas também do Novo Testamento, escreveu o Apocalipse, que é o livro da revelação. Para alguns a revelação do fim do mundo, para outros a revelação de que Deus iria intervir contra o Império Romano, porque as figuras ali que estavam simbolizadas no livro não era para o fim do mundo, mas era para o Império Romano. O imperador era a besta 666, retratada no livro do Apocalipse. Vamos falar do trecho que fala sobre a negação de Pedro. Pedro, que segundo a igreja primitiva, era o líder dos apóstolos. Era o líder dos apóstolos. Ele não era tão próximo de Jesus quanto João, mas João era muito jovem. Pedro era um líder, aquele que liderava. Inclusive Pedro muda de nome, ele chamava-se Simão. Simão significa quebradiço, frágil. Aí Jesus vai e muda o nome dele de Simão para Pedro. Pedro significa rocha. Aí ele diz: Pedro, tu és pedra, e sobre ti ficarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lugares da terra será ligado também no céu, lugares da terra será desligado também no céu.
E aí, a partir disso, os católicos, por exemplo, interpretam que Pedro foi o primeiro papa. Foi? Para os católicos, sim. Para os evangélicos, não. Pedro, logo em seguida, faz um monte de merda, e Jesus, inclusive, chama ele de Satanás, né? Eu já vi Depois, essa parte. Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Na última ceia, quando Jesus estava com os seus discípulos, ele previu ali que um dos discípulos iria traí-lo, que foi Judas. E aí, inclusive, tem um beijo de Judas. O beijo da traição, né? E ele falou: antes mesmo de o galo cantar, vocês irão me negar. Aí o Pedro falou: não, eu vou contigo até a morte. Ele falou: não, você mesmo. Você, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E ele vai cumprir a profecia. Mas isso foi porque eu lá que estava na Bíblia. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes. negar. Exatamente. Então a gente pode encontrar isso em todos os evangelhos, esse relato da negação de Pedro. Hoje nós vamos falar de um específico. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Pedro vai e diz, textualmente: não conheço o homem de que vocês estão falando. Ele nega 3 vezes Jesus. E isso mostra como os discípulos eram terríveis. Por mais que eles dissessem que iam com Jesus até o fim, até entregar a própria vida, eles acabaram negando. O único que ficou com Jesus no momento da crucifixão foi João. E as mulheres ficaram as Marias, a mãe de Jesus e as outras Marias, que seguiam Jesus, como Maria Madalena, e João. João era o único homem. Inclusive Jesus fala, né? Eis aí, né, mulher do teu filho, eis aí filho da tua mãe. E a Igreja Católica interpreta que foi ali que Jesus deu para os discípulos de Cristo, para os cristãos, Maria como mãe. Por isso, a Igreja Católica tem Maria como Nossa Senhora, ali na cruz, né, lá no Evangelho de João. Então Pedro negou a Cristo. Isso teria ocorrido mais ou menos por volta do ano 29 depois de Cristo, foi lá em Jerusalém, no pátio do sumo sacerdote, logo antes aí da crucificação de Jesus. Então Jesus foi julgado de manhã, depois açoitado, ele teve que fazer a ver cruz, carregando a cruz até ser crucificado. E desse crucificado por volta do meio-dia, morreu por volta das 3 horas da tarde. Não. Caifás, né? Era de outra perspectiva, lá do início. Você fala de Ananias, Caifás que foi o responsável pelo julgamento, né? Então Jesus, o Messias, o Filho de Deus, nos seus dias finais, antes da crucificação, essa história trata, né? E Pedro, Messias significa ungido. Jesus seria ungido, até ele foi enviado para salvar o povo. O povo esperava um líder político, inclusive, segundo algumas teorias, era isso que queria Judas. Quando Judas percebeu que Jesus não era um líder político, que o reino de Jesus não era desse mundo, que ele não ia fazer uma revolução nesse mundo, que Jesus não estava preocupado com a moral e os bons costumes desse mundo, mas preocupado com que as pessoas se convertessem e vivessem na perspectiva do amor ao próximo, ao ponto de dar a vida pelo outro. Judas, quando ele percebeu que Jesus era assim, ele resolveu vender ou entregar Jesus por 30 moedas. Então, o Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, um só Deus, mas um só Deus que se manifesta em 3 pessoas: o Pai, o Criador, o Filho, o Salvador e o Espírito Santificador, né? O Pedro, também chamado de Simão. Simão significa quebradiço, frágil, né? Caniço, rachado. Um dos discípulos do círculo próximo de Jesus e aparentemente o líder deles. Ô tio, você Por quê? quer amor? Quer amor? Simão, ó. Apesar disso, ele teme os oficiais e nega Jesus. Depois, quando Jesus aparece ressuscitado, ele reconfirma Pedro como líder dos apóstolos. Porque ele pergunta 3 vezes para Pedro, depois de ressuscitado no Evangelho de João: Pedro, me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é característica do líder. Jesus fala ali que quando ele partisse, ou antes mesmo dele partir, os discípulos
iriam negar, as ovelhas iriam se dispersar, e foi o que acabou acontecendo depois da última ceia. Os discípulos todos desapareceram. O único que ficou até o final, como eu disse, foi João, na cruz. Então, nos 4 evangelhos, a primeira negação de Pedro é uma criada que o acusa de estar com Jesus. Uma criada vai e vê ele e fala: você estava com Jesus, estava com ele. E aí ele vai e nega. Então, as negações de Pedro são 3, né? Tem a aurora simbólica, o galo representa a aurora simbólica de um novo mundo, que depois da paixão, morte e ressurreição de Cristo irá acontecer. Um novo mundo, né? Os discípulos esquecidos, na verdade, os discípulos são todos, né, figuras extremamente humanas. Por quê? Porque negam a Jesus, falam merda, fazem merda pra caralho. Quando Jesus é preso, os discípulos fazem. Quando Jesus é preso, Pedro pega a espada e corta a orelha. O soldado que prende Jesus vai lá, cata a orelha e restitui a orelha ao soldado e fala: quem pela espada viver, pela espada morrerá. E aí, muitos cristãos hoje dizem que Jesus não era contra o porte de arma. Está lá. Jesus falando que quem viver pela espada, ou seja, quem viver pelas armas morrerão. E o cristão não é aquele que mata para salvar ninguém. O cristão é aquele que morre pelos outros. Essa é a perspectiva do cristianismo. Mas os cristãos de hoje parece que defendem matar os outros. Bandido boi, bandido morto. Jesus disse: eu não quero a morte do pecador, eu quero que o pecador se converta e viva. Ou seja, Jesus não quer a morte de bandido ou de qualquer outro pecador. Ele quer que essas pessoas mudem de vida, se convertam e vivam para o reino dos céus. Terminei. Acabou de perguntar. Porque todos nós somos pecadores. A salvação não é por mérito nosso, é por graça de Deus. Se você vai ser salvo, não é porque você é o bom, porque você é virtuoso, é a pessoa do reino. É porque Deus se sacrificou, deu o seu sangue para te salvar. Se não fosse isso, está todo mundo errado. Da perspectiva do cristianismo. Lembrando que estamos falando de uma religião aqui, uma das minhas religiões, né? Já falei de outras mitologias, estamos falando da perspectiva cristã. E como que distorce hoje em dia o cristianismo, né? Sentados que eu estou explicando. Então, as 3 negações de Pedro, segundo o Evangelho de Marcos, o acusador foi e falou: você também estava com Jesus, o Nazareno. Jesus era chamado de Nazareno porque ele era de Nazaré. Pedro foi e respondeu: não conheço, nem sei o que vocês estão falando. Aí, outro acusador falou: esse aí é um deles. Aí de novo ele negou. Depois, mais uma vez, o acusador: certamente você é um deles, você é Galileu, por causa do sotaque do Pedro, era de quem era da Galileia. Aí ele falou: eu não conheço o homem que vocês estão falando, não. Jesus foi levado ao sinédrio, condenado à morte. Foi açoitado, teve que carregar sua cruz pela meia cruz. Foi crucificado ao meio-dia, teria morrido por volta das 13 horas. Em Cristo, ante o sumo sacerdote, a luz incide aí num livro com a lei mosaica, onde Jesus foi condenado pela lei. A lei que ele disse que ele vinha, ou que ele tinha vindo ao mundo para levar à perfeição. Uma lei que condenava as pessoas à morte, por exemplo, por heresia. E olha outra contradição: a igreja persegue os outros por heresia, continua perseguindo. E aí mostra como a lei ela é falha, ela é limitada. E Jesus também queria mostrar isso. A lei ela seria levada à perfeição com o amor, com a misericórdia, com o perdão. E não com a aplicação estrita dela, com a aplicação dura dela. Porque a aplicação dura dela leva à injustiça, leva pessoas inocentes a serem condenadas à morte, como o próprio Cristo foi. Então, esse aí é o trecho da negação de Pedro, é o trecho da Sagrada Escritura. Compreenderam? Obrigado? Obrigado. Por hoje é isso aí, galera.